teus passos eu seguirei. Quão maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. oh, quão maravilhoso. Maravilhoso é Nem sei como te agradecer maravilhoso é o Senhor. pelo seu amor. Pelo seu Eu hoje sou feliz. oh, quão maravilhoso, Maravilhoso é o Senhor. oh, tu és maravilhoso. Nem sei como te agradecer Maravilhoso é o Senhor. pelo seu amor. Pelo seu amor, eu hoje sou feliz. Oh, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Nem sei como te agradecer, nem sei como, nem sei como. Se hoje eu estou aqui, é graças, aleluia, é graças, aleluia, que vem de ti. Se hoje eu estou aqui, é graças, aleluia, é graças, aleluia, que vem de ti. Dimos y vidigue, anasi, aleluya, anasi, aleluya. Jehová, o melhor, o melhor. Dimos y vidigue, anasi, aleluya, anasi, Jehová. Dimos y vidigue, anasi, aleluya, anasi, aleluya. Jehová, o melhor, o melhor. Dimos y vidigue, anasi, aleluya, aleluya. Jehová, o melhor. Só tu és Deus, único Deus, único Deus. Nunca vimos outro, de geração a geração. Nunca vimos outro, nunca vimos outro. Meu Deus, és único Deus e não há mais ninguém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo de qualidade na presença de Deus. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que em todo tempo nós devemos servir ao Senhor. Em todo tempo nós devemos buscar a presença de Deus. Isso. Nós queremos nesse encontro darmos louvor ao Senhor porque a sua benignidade. Que está ali olhando, fique ligado em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia, hoje
hoje, dia de encontro de resultados sobrenaturais. Nós vamos falar de como fazer a tua eu quero agradecer, porque sabemos que Ele está entre nós para triplicar e edificar em fé a tua vida. Deus seja louvado por todos que estão online ligados. Minha filha Rosário está ligada nessa live. Em nome de Jesus, quero louvar ao Senhor pela irmã Maria Manuel. Todos vocês que estão aqui via online, Deus abençoe você no nome de Jesus. Por favor, manda-nos uma mensagem com a bandeira do teu país. Manda-nos uma mensagem com a bandeira do país onde você está. Informa-nos. Nós queremos ter conhecimento de quais são os países que estão conectados nessa live, para que nós tenhamos uma noite de qualidade na presença do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Informa-nos o país aonde você está ligado, qual é a nação de onde você está conectado nessa live de oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, você sabe que muitas das vezes nós começamos as nossas lives de oração, com uma oração. Nós hoje vamos fazer diferente. Hoje eu vou começar por ensinar primeiro a palavra do Senhor. Posteriormente, nós estaremos a fazer orações proféticas da parte de Deus, para que nós tenhamos esse tempo de qualidade em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos estar ligados em oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus e glórias a Deus e glórias a Deus e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu amado homem de Deus Miguel, ouve-nos a partir de Portugal. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus seja louvado por todos vocês que estão conectados nessa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, hoje nós falaremos sobre como fazer a tua fé funcionar. Amém? Nós sabemos que muitos cristãos têm tido dificuldade de lidar com a fé. Vamos orar antes de tudo. Pai, louvamos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, no nome de Jesus, ter esse período de qualidade. Pai, nós oramos para que todos quantos estão conectados nessa live, Senhor, eles possam, Senhor, receber da qualidade da tua palavra, eles possam ser edificados em fé no poderoso nome de Jesus. Oh Pai, ensina-nos, ajuda-nos a transmitir a tua palavra com qualidade, com eficácia e poder, no poderoso nome de Jesus. Pai, a tua palavra declara que o Senhor abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Sagradas Escrituras. Pai, eu oro para que este homem e esta mulher recebam entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Pai, eu oro no nome de Jesus para que o meu irmão e a minha irmã recebam entendimento no nome de Jesus para compreender a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, muitas das vezes você encontra pessoas que te vão dizer: eu semeei, eu jejuei, eu orei, mas por que essa situação não se resolveu? Você vai encontrar pessoas que vão estar perplexas. Por quê? Porque elas ficam admiradas o motivo pela qual elas oraram a Deus. Elas dizem: eu jejuei a Deus, simplesmente a minha situação não mudou. Eu acredito que em alguma circunstância da tua vida você já se encontrou em um lugar onde você veio a dizer que eu orei, mas simplesmente as coisas não aconteceram. Você vai encontrar pessoas que vão estar agonizadas e fazendo-se perguntas:
o porquê disso se eu jejuei. Eu entrei num jejum de 21 dias de batalha. Eu semeei no altar, mas por que não houve uma resposta? Você vai abrir comigo nessa noite no livro de Mateus capítulo 17, no versículo 20. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 17, versículo 20. Nós vamos olhar no que nos diz a inerrante palavra de Deus. Esse é um texto muito importante para a nossa edificação espiritual. Mateus capítulo 20, no versículo de número... Mateus 17, versículo 20. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz: pois com toda certeza vos asseguro. É Jesus falando para os discípulos. Com toda certeza vos asseguro que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ela passará, e nada vos será impossível. Jesus, ele estava a falar do tipo de fé que ele concedeu aos discípulos. E no seu pensamento espiritual, Jesus disse: se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte. A fé como de um grão de mostarda é a fé que nos é dada como uma semente. E Jesus disse que essa fé, ela tem a habilidade de produzir resultados e nada nos será impossível. Então, se isso que a palavra de Deus nos diz é uma verdade espiritual, então é impossível que você não tenha resultado nas tuas orações. Jesus disse que por mais que a tua fé seja pequena, no tamanho de um grão de uma mostarda, ele disse: a tua fé poderá produzir resultados. O que eu quero que você entenda nessa noite é que a tua fé, ela pode produzir resultados. E nota, Jesus vai dizer: se alguém disser a este monte, se o homem tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, mas ele dizer a este monte, nota, a palavra este monte, Jesus não estava referindo-se a um problema. A palavra monte aqui, Jesus não estava a referir-se a uma condição financeira. Era monte no sentido literal. Jesus disse que a fé como de um grão de mostarda, ela tem poder para remover montanha. Ela tem poder para remover montanhas no reino espiritual. Então, existe um pensamento espiritual que nós temos que ter em Deus para compreendermos o que as Sagradas Escrituras nos querem ensinar a respeito da fé. Então, porque muitos cristãos não sabem como fazer a sua fé funcionar, várias vezes eles são atacados como Pedro na sua fé, e ao invés deles andarem sobre o mar, eles começam a afundar nas circunstâncias e no problema da vida. Por quê? Porque eles não aprenderam como caminhar na fé. Abre comigo Provérbios capítulo de número 24, ok? Por favor, Provérbios 24, no versículo de número 10. Vamos ver o que nos diz a inerrante palavra de Deus. Eu gostaria que quem estivesse aí na sonoplastia ajudasse-nos nisso. Provérbios, capítulo de número 24, ok? Provérbios. Deus abençoe a todos que estão a partilhar essa live. Deus abençoe a todos que estão a partilhar essa live, em nome de Jesus, ok? Provérbios capítulo 24, no versículo 10, a Bíblia diz assim o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Nota isso. Salomão está a dizer que se tu te mostrares fraco no dia da adversidade, as tuas forças serão pequenas. Quer dizer, que Salomão quer nos trazer o pensamento de que a nossa atitude é determinante para aquilo que vamos receber em Deus. Ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Então, se eu quero saber como a fé funciona, como fazer a minha fé funcionar, essa live é importante para o teu crescimento espiritual.
Então, amados, para que nós entendamos nessa noite como fazer a minha fé funcionar, é necessário que eu saiba que é viver pela fé. Eu quero falar um pouco sobre vivendo pela fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo vai escrever o seguinte: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não se pode ver. Versículo de número 2, o escritor de Hebreus ele vai dizer: porquanto foi por intermédio da fé que os antigos receberam testemunho. Versículo 3, ele diz: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que não pode ser visto foi produzido por aquilo que pode ser visto foi produzido por aquilo que não se pode ver. Então, o escritor do livro de Hebreus, ele está a nos guiar nos princípios da fé. Então, há uma necessidade de nós entendermos o que é a fé para que nós possamos fazer ela funcionar. Porque você não vai fazer funcionar aquilo que você não sabe o que é. Então, uma das maneiras para você saber fazer a fé funcionar, você tem que aprender o que é a fé. Você vai encontrar vários pregadores, vários louvores que te vão incentivar a viver pela fé. Mas agora, se você não saber o que é a fé, você vai estar lutando contra a fé. E na jornada espiritual, você vai encontrar vários cristãos que, ao invés de viverem pela fé, eles estão a combater a vida da fé. Então, saber o que é a fé, isso será determinante para que você faça a tua fé funcionar. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o escritor do livro de Hebreus está dizendo: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber aquilo que esperamos. Ele está a dizer, a fé é a certeza. A palavra certeza aqui é a palavra substância. Ele diz, a fé é a substância do que se espera. A palavra substância é a palavra fundamento. O escritor do livro de Hebreus, ele nos dá o conhecimento de que a fé é o fundamento daquilo que nós esperamos. Em outras palavras, a fé é a prova de que aquilo que não se pode ver através dos olhos físicos já é real no reino espiritual. A fé vem provar de que aquilo que ainda não podemos enxergar através dos nossos sentidos, a fé, ela vem para nos provar de que aquilo que ainda não se pode ver no reino físico já é real no reino espiritual. Em outras palavras, fé é chamar de real, fé é chamar de existente aquilo que ainda não se pode ver através dos nossos olhos naturais. Então, ele está a dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê e que nós esperamos. Ele diz que se nós esperamos alguma coisa, a prova de que aquilo que se espera é real é a fé. A fé prova de que aquilo que se espera já existe e é nosso. E o escritor do livro de Hebreus também nos diz que a fé é a certeza do que não se vê. Ou seja, a fé é a prova, o título de propriedade daquilo que não se vê. A fé é o título de propriedade daquilo que não podemos ver através dos nossos olhos. Então, em outras palavras, a fé é a evidência de realidades que não podem ser vistas. A fé é a evidência daquilo que não se pode ter certeza através do reino espiritual. Ou seja, se o médico
o médico disse que há um câncer dentro de você e você diz que você é curada, a fé é a evidência de que aquilo que as pessoas não podem ver no reino físico já é real no teu corpo. Será que alguém pode me dar um amém nessa noite em nome de Jesus? Amados, entendermos como a fé funciona, isso vai mudar a tua jornada espiritual. Em uma outra versão, nós vamos ver que o escritor do livro de Hebreus, ele vai nos dizer que a fé é a garantia. Shibalábios. Ele disse a fé é a garantia. Em outras palavras, em outras versões diz a fé é a confirmação. Quer dizer, que se eu tenho a fé, se eu estou em fé, eu tenho a confirmação. Toda pessoa que tem fé, ele não precisa de ver coisas para acreditar que aquilo já é real. A fé é a confirmação de que aquilo que eu espero já é meu, já existe no reino espiritual. Em outras palavras, ele também diz a fé é o título de posse. Imaginem uma coisa muito simples. Se você vai para o tribunal e você vai discutir no tribunal com um certo senhor e você vai dizer, não, o terreno que está no Benfica é meu, o terreno que está no Benfica me pertence. Você não vai entrar no tribunal com o terreno, você não vai chegar no tribunal com o terreno provando que o terreno é teu. Há um título de propriedade, há um documento legal que prova que aquilo é teu por direito. O terreno não pode ser visto pelos olhos humanos, mas há um documento que prova. O que eu quero dizer é que a fé é o documento legal do reino espiritual que prova que aquilo que você está crendo é teu e toma posse por herança. Então, a fé é perceber como real aquilo que a palavra de Deus diz e que não pode ser perceptível através dos sentidos. Através da fé, você diz que aquilo já é real, por mais que o teu sentido diz ao contrário. Por mais que os teus sentidos dizem de frente, a fé é você chamar de real aquilo que os teus sentidos estão a dizer ao contrário. E eu disse, a fé é o título de propriedade, é um documento legal no reino espiritual. Isso, você pode dar um amém nessa noite, celebrando pela fé que Deus nos deu em Cristo Jesus. Uma das coisas que você também tem que entender é que a fé é um atributo espiritual. Eu daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso. A fé é um atributo do nosso espírito regenerado em Deus. E ao compreendermos esse pensamento, será determinante. Por quê? Porque na tentativa de queremos saber como a fé funciona, primeiro é necessário você entrar na revelação de que você já alcançou fé em Cristo Jesus. Existem muitos cristãos que oram para Deus lhes dar fé. Existem louvores que você vai ouvir de pessoas que te vão conduzir a você pedir por fé em Deus. Existem cristãos que estão na luta por fé, por conseguir fé. Estão na luta para terem fé, para obterem fé. E essa luta é uma luta desnecessária. Nenhum cristão precisa de estar na luta pela fé. Por quê? No livro de Romanos, abre comigo lá, vamos lá ver. Romanos capítulo 12, no versículo 3... o apóstolo Paulo vai declarar o seguinte: mas, ao contrário, tenham uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus vos proporcionou. Paulo disse, irmãos, ninguém pensa além daquilo que lhes convém. Mas Paulo está dizendo, pensam com equilíbrio, de acordo com a medida de fé que Deus vos proporcionou. Paulo está a falar para uma igreja. Essa igreja estava na Itália, a igreja de Roma. E Paulo diz na igreja de Roma, Deus
Deus já vos proporcionou uma medida de fé. É necessário nós entendermos que todos os cristãos receberam uma medida de fé ao nascer de novo. Você sabia que os frutos do Espírito em Gálatas, Paulo também engloba a fé como um fruto do Espírito? Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, você recebe todos os frutos do Espírito. É algo que já está em você por você ter nascido de novo. No novo nascimento, nós fomos recriados em Deus, em Cristo Jesus. Lembra, 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17, Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, Shibalabacóbias, ele disse: se alguém está em Cristo, Paulo vai dizer: nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra eis que tudo se fez novo é veja, tudo se fez novo. Paulo está dizendo que quando nós nos tornamos nova criatura, tudo se torna novo na nossa vida. Então, nessa nova realidade espiritual, nós nascemos com fé. Você nasceu com fé, mas essa fé veio em uma medida inicial. E é nosso trabalho espiritual fazermos a nossa fé crescer em Deus. Olhe comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai escrever para os irmãos em Cristo. E Paulo diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de Deus, compreenda isso, ele está falando aos irmãos que mediante a justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro está a dizer que os irmãos, por intermédio da justiça de Deus, alcançaram fé. Nota, ninguém alcança a fé pelas suas obras. A fé é alcançada pela justiça de Cristo. Ou seja, o dia em que Cristo subiu na cruz e Ele morreu para a propiciação dos nossos pecados, nessa vida de justiça, Ele distribuiu fé para conosco. No novo nascimento, nós recebemos fé. Nós nascemos com fé. Você recebeu fé. Você foi imersa na fé. Por isso é que nós somos cristãos nascidos de novo em Cristo Jesus. E nós nascemos com fé. Então, fé não é o que você precisa de ter. Fé é o que você já tem porque você nasceu em Deus. De outra maneira, você não seria cristão. Então, se você é cristão por intermédio da fé. É aqui onde eu queria chegar. Por quê? Em Hebreus capítulo 10, aponta ali por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 38. A Bíblia vai dizer: mas o justo, Kibakobalato, viverá pela fé. Nota, Deus não diz o justo viverá pela oração. Deus não diz o justo viverá do jejum, nem pela santidade. É importante o jejum, é importante a oração, é importante o clamor, mas isso tem o seu campo espiritual. Deus está a dizer que a vida do justo será uma vida vivida pela fé. Amados, então eu tenho que entender a importância da fé na minha jornada espiritual. Porque se você não aprender como a fé funciona, você será um cristão fracassado. Se você não aprender como a fé funciona, você será frouxo na vida cristã. É importante imergirmos-nos no conhecimento da fé. Ele não disse o justo terá algumas horas de fé. Paulo não disse o justo terá alguns momentos de fé. Ele disse o justo viverá pela fé. A vida que Deus nos deu na nova aliança é uma vida de fé. É impossível você operar na dimensão do amor a menos que não seja por intermédio da fé, porque na nova aliança o amor funciona pela fé.
você não vai conseguir operar nas dimensões do reino profético, a menos que não seja por intermédio da fé. A fé é crucial na nossa vida espiritual. Enquanto Deus nos mandou nós termos uma vida de fé, muitos cristãos têm tido momentos de fé, segundos de fé, algumas horas de fé, alguns momentos de fé. Deus não disse tenham momentos de fé, Ele disse o justo viverá uma vida de fé. A fé é para ser vivida em todo momento. No escritório onde você está do serviço, me ouvindo, esteja trabalhando pela fé. É uma vida de fé, não é momentos de fé, não é horas de fé. Até o dia em que Davi ouviu Golias abusando do povo de Israel, Davi estava em fé. Davi só foi entregar a comida, melhor, Davi foi perguntar aos seus irmãos: será que vocês estão bem? O pai está preocupado, vocês estão aqui há alguns dias. A Bíblia diz: na mesma hora Golias se levantou e começou a abusar o povo de Israel. Todo mundo no campo de batalha estavam com medo de Golias, mas quando Davi lhe ouviu, Davi estava em fé e Davi respondeu da melhor maneira. Deus nos chamou para que nós respondamos por meio da fé. Será que alguém pode me dar um amém nessa noite em nome de Jesus? Xalabacóbia. Será que alguém pode dar um amém nessa noite? Oh, xalabacóbia. Isso, comenta ali, diga comigo: eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher da fé. Diga: eu vivo pela fé, a minha vida é uma vida de fé. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos lá, eu quero ver pessoas que comentam aqui: eu vivo uma vida de fé. Isso, você pode mandar uma mensagem: eu vivo uma vida de fé, uma vida de fé, uma vida de fé. Shibalábias. Deus abençoe a todos vocês que estão ligados nessa live. Como fazer a minha fé funcionar? Essa pergunta é importante. Como fazer a minha fé funcionar? Pastor, o que é fé? A fé é uma ação correspondente com aquilo que eu acredito. Fé é uma ação correspondente àquilo que eu acredito. A fé é você agir de acordo com aquilo que você acredita. Tem muitas pessoas que acreditam em algo, mas estão agindo de outra maneira. Ele diz: eu acredito nisso, mas ele está agindo na contramão daquilo que você acredita. Aquilo é apenas crença. Crença é você acreditar em algo, mas ter um comportamento diferente com aquilo que você acredita. Há uma diferença muito grande entre fé e crença. Crença é você acreditar e ter um comportamento diferente. Fé é você acreditar e ter um comportamento correspondente àquilo que você acredita. Por isso é que a fé é um comportamento alinhado com a palavra da boca de Deus. A Bíblia diz que a mulher de fluxo de sangue ouviu falar sobre Jesus e ela começou a ter um comportamento de acordo com aquilo que ela ouviu. Você já viu o que ela falava antes de ouvir falar sobre Jesus? Ela era uma mulher frustrada. Afinal de contas, a Bíblia diz que ela era rica e tornou-se pobre. Você vai ver nas Sagradas Escrituras que ela durante 12 anos sustentou uma enfermidade. Você acha que ela era pobre? Você acha que ela era pobre durante 12 anos? A Bíblia diz que ela padeceu na mão dos doutores. Uma coisa é você ser doente na tua casa, outra coisa é durante 12 anos doente nos hospitais. E aquela doença lhe empobreceu aquela mulher. Ela tornou-se pobre por meio daquela enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela teve um comportamento correspondente. Tiago 2, aponta ali no teu bloco de nota. Tiago 2, no versículo 17, a Bíblia vai dizer: deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada por obras, ela é morta. Tiago está a dizer: por esse motivo, por si só,
a fé, se não for acompanhada por obras, em outras palavras, a fé, se não for acompanhada por uma atitude correspondente, ela é morta. Então, a verdadeira fé, ela se manifesta em ações correspondentes. Quando eu estou em fé, eu estou em ações correspondentes. Você não pode estar no teu quarto a orar por um trabalho. Você não pode estar em um quarto numa certeza de que aquela porta de emprego vai se abrir e você está apenas orando. Há alguém que está no quarto a orar por uma porta de emprego. Essa pessoa está a acreditar. Mas o outro orou e levou o currículo. Esse já está no nível de fé. Por quê? Porque a fé é uma ação correspondente. Eu profetizo para quem está à procura de uma porta de emprego. Esse emprego vai se abrir para ti no nome de Jesus. Eu profetizo para um pai que está à procura de portas abertas na área de trabalho. Esse emprego vai se abrir para você no nome de Jesus. Há uma mulher clamando por uma porta de emprego para o seu marido. Eu profetizo up and down in the name of Jesus. Que esse trabalho se abra para ti no nome de Jesus. Eu profetizo para quem me dá um amém nessa noite. Você será uma grande mulher de fé. Depois dessas lives, você vai crescer fortemente em fé. Depois dessas lives, você vai crescer em fé em nome de Jesus. A vida de fé é o que Deus nos chamou para que nós tenhamos. Então, para que a fé seja fé e não uma crença, ela deve ter o quê? Ações correspondentes. Para que ela realmente seja fé e não apenas uma crença, tem que ter ações correspondentes. Abre comigo Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus 11. E se você está a apontar ali, é tão crucial que nós venhamos sempre apontar os nossos versículos bíblicos, fazer as nossas anotações, muito importante. Em Hebreus, estamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. O escritor do livro de Hebreus vai dizer assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável que creia. É indispensável que creia que Ele é real e é recompensador daqueles que lhes buscam. Quer dizer, que é crucial que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é recompensador daqueles que lhe buscam. Então, Deus é um Deus recompensador. Deus é um Deus que recompensa os seus servos. Deus é um Deus que recompensa. E Ele quer que nós olhemos para Ele como um Deus recompensador. Então, inequivocamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entenda uma coisa. O que nós precisamos não é que Deus nos dê fé. O que nós precisamos hoje é saber como fazer a minha fé funcionar e como a minha fé crescer. Vocês lembram que ao começar a pregar, eu disse que você já tem fé e que Deus nos deu essa fé em uma medida inicial. Em uma medida inicial de fé. Nessa medida inicial de fé, Deus partilhou conosco, compreenda comigo, é nossa responsabilidade fazermos aquilo que Deus nos dá o trabalho espiritual de fazermos com que a fé que nós possamos. Ele disse: a fé cresce pelo ouvir e ouvir da palavra. O ouvir da palavra, ela trabalha a tua fé. Ela faz a tua fé crescer. Por isso é que pessoas que fogem de ouvir a palavra, estão distantes de culto, estão distantes de oração, estão distantes da live, eles nunca vão trabalhar constantemente. Então, esses dois
Nessas duas quarta-feiras, nós vamos falar sobre como fazer a tua fé funcionar. Na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre 4 níveis da fé. Vou falar sobre fé fraca, vou falar sobre pouca fé, vou falar sobre muita fé e vou falar sobre a fé grande que Jesus falou nas Sagradas Escrituras. Nós veremos nas Sagradas Escrituras pessoas que Jesus falou sobre o nível da fé que eles tinham. Ok? Pelo nível da fé que eles tinham. Então, amados, é muito importante sabermos como a fé funciona. Uma das coisas que eu quero falar também aqui para desconstruir o pensamento carnal que algumas pessoas têm com relação à fé é o que está escrito no livro de Isaías 59. Isaías 59, no versículo número 1, a Bíblia diz, esse texto você já ouviu muito, e os pentecostais têm costume constante de usar tais versículos em suas comunidades. E ele diz que, ora, eis que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não nos possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que nos possam ouvir. Ele disse, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem uma separação entre vós e Deus, para que Ele, não vos ouça. Ele está a dizer que os vossos pecados fazem uma separação entre vós e Deus, para que Deus não vos ouça. Agora, muitos cristãos, eles entendem assim, eu acho que se a minha fé não está a funcionar, é porque eu tenho algum pecado escondido. Talvez a minha fé não está a funcionar porque eu cometi algum pecado. E eles entendem que o pecado é o empecilho para que a sua fé funcione, ou para que Deus responda às suas orações. Só que esse conhecimento é um conhecimento fora da verdade das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque quando Cristo veio na terra, Cristo não veio como turista. Quando Cristo veio na terra, Ele veio fazer uma obra de redenção. A Bíblia diz que Ele é a propiciação para os nossos pecados. Jesus veio resolver o problema do pecado. E por isso é que Paulo vai dizer, Romanos 6, Paulo vai dizer, o pecado já não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na antiga aliança, o pecado constituía um problema para os crentes da antiga aliança. Mas na nova aliança, Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. E ele diz, o pecado já não terá domínio sobre vós. Na nova aliança, Jesus resolveu o problema do pecado. Agora, o problema é se você não tem revelação daquilo que Cristo já fez a respeito dos teus pecados. Para quê? Para que você não viva em uma consciência de condenação. Aí onde está o problema de milhares de crentes. Eles vivem na consciência de condenação. Uma vez eu fui orar com alguém e nós chegamos no monte, das 23 que chegamos no monte até 3 horas da manhã, o camarada estava a pedir perdão a Deus. Pai, em nome de Jesus, se eu pequei no ouvir, se eu pequei no olhar, no tocar, quando eu pisei pequei, eu disse, eu parei a oração, disse, mano, desculpa, eu não sei se você que matou Jesus ou aquela, mas eu não. O problema do pecado Jesus já resolveu. Eu, quando vou diante de Deus, eu não luto com o meu pecado. Paulo disse, se nós reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não fica lutando com o pecado, porque se você lutar com os teus pecados, o diabo vai te tornar inoperante no reino espiritual. Porque quando você tem consciência do pecado, você não vai conseguir a fé. Vai amanhã orar por um doente debaixo de uma consciência de que você pecou. A tua fé não vai funcionar. Você não vai conseguir na consciência de pecado. Por isso é que a graça, ela vem para anular a consciência do pecado. Porque enquanto você tem consciência de pecado, você não vai conseguir orar. Por isso é que tem igrejas que não ajudam na nossa fé.
Quando o cristão chega no culto, ele diz: irmão, se lembra aonde você pecou, se lembra onde você caiu, se lembra naquele mal que você fez. E aquela lembrança, o que faz? Traz-me consciência de condenação. Você vai ver irmãos a chorarem porque cometeram pecado. Enquanto Hebreus capítulo 10, no versículo de número 17, Deus está a dizer: dos vossos pecados e das vossas iniquidades eu já não mais me lembrarei. Deus disse: eu não vou me lembrar dos vossos pecados. Então, quando eu vou no culto, eu não vou no culto para fazer Deus lembrar dos pecados que eu cometi. Quando eu vou para o culto, eu não vou para me lembrar dos pecados que eu já cometi. Eu confesso os meus pecados e eu recebo a graça e a salvação e o perdão dos pecados que está em Cristo Jesus. Na nova aliança, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados. Compreenda algo muito importante. Quando Jesus morreu, você ainda não estava nascido no ventre da tua mãe. Todos os teus pecados estavam no futuro. Mas o homem Jesus já tinha morrido pelos teus pecados. Mas o homem Jesus já tinha provido o perdão dos teus pecados. Pastor, o que significa? Que todos os teus pecados que estavam no futuro já encontraram a redenção de Cristo Jesus. Já encontraram o pagamento dos pecados. Jesus não precisa de morrer novamente para pagar os teus pecados. É o pagamento do passado, é o pagamento de 2000 anos atrás que paga todos os teus pecados. Escuta-me, os teus pecados de 2030 já estão perdoados. Eu, quando entrar em 2030, vou entrar em 2030 com a certeza de que Cristo pagou pelos meus pecados de 2030. É a redenção. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele se apresentou como oferta imolada diante de Deus. Come on. A Bíblia diz que Abraão foi com seu filho Isaac. E Abraão olhou para Isaac e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Seria Isaac que seria imolado no altar. Mas a Bíblia declara que Deus ofereceu um cordeiro no lugar de Isaac. É isso que se trata sobre a redenção. A redenção é sobre a substituição. Era Barrabás o criminoso. Era o Barrabás o homem que tinha que ser introduzido na cadeia. Mas os homens disseram: solta a Barrabás e prendem a Cristo. Nota, essa não era a decisão dos homens, era a decisão de Deus. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai. Deus se agradou quando Cristo foi oferecido. Há uma igreja que eu passei alguns dias atrás, em abril, no dia da Páscoa. O pastor começou a pregar e todo mundo começou a chorar porque Jesus morreu. Eles começaram a fazer óbito quando se lembraram do que Jesus passou na cruz do Calvário. Essa igreja não tem revelação. Por quê? Porque aquilo que eles estavam a chorar, a Bíblia diz, foi alegria diante do Pai. O Pai se alegrou porque Cristo foi cuspido e foi maltratado. Por quê? Porque através do que ele passou, eu e você recebemos a redenção. Será que alguém pode me dar um amém nessa noite? Será que alguém pode celebrar por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Essa é a certeza da nossa fé. Paulo disse: irmãos, quando estive entre vós, não quis saber nada a não ser de Cristo e esse Cristo crucificado. Então, o que é que isso nos faz entender? Isso nos faz entender que aquilo que Ele fez é para o nosso bem. Quando eu vou para Deus, eu vou com essa certeza de fé. Por que disso? O sumo sacerdote na antiga aliança, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Aquela corda era para que, se ele morresse, não fosse aceite diante da presença de Deus, os outros sacerdotes poderiam puxar ele para fora, porque ele não foi aceite diante de Deus e morreu na presença de Deus. Agora, na nova aliança, Paulo diz: irmãos, entrem com confiança no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que ele nos congregou, pelo seu véu, o seu sangue, ele já derramou. Nós podemos entrar com o que é confiança? Inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé que eu posso. Então, ao entrar em oração, você não pode entrar na oração com medo. Você não pode entrar na oração tímido, com vergonha de Deus. Por quê? Porque Deus é teu Pai e Ele está ali para ti. Isso
E onde você está, eu quero que você levante as tuas mãos agora em oração. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Isso. Você pode dizer: oh Senhor, eu te louvo nesta manhã em nome de Jesus, pelo privilégio do perdão dos meus pecados. Você pode dizer: Senhor, eu te dou louvores, porque eu alcancei a redenção que há em Cristo. Isso. Ergue a tua voz em oração. Pai, nós te louvamos nessa manhã pelo privilégio do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela redenção que nós alcançamos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque teu amor é eterno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor ofereceu-se para a propiciação dos nossos pecados. Obrigado, meu Pai amado, por tudo que fizeste na cruz por nós. Obrigado, Senhor, pela redenção que alcançamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio do perdão dos nossos pecados. Oh, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus nós oramos. Isso com as tuas mãos levantadas. Você pode dizer: oh Senhor, eu te louvo pelo meu acesso na tua presença, pela minha entrada na tua presença. Pai, eu te dou louvores, Senhor, pela certeza de estarmos na tua presença, pela certeza de estarmos diante de ti. Oh Xalabacóbia, Leriada Pranuzadica Bacóbia, Lecaparadi. Pai, nós te louvamos pelo acesso na tua presença, por estarmos diante de ti, por darmos-te louvores nessa noite. Pai, nós te bendizemos e te louvamos. Rabacóbia, nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas achamos-nos na tua presença, porque tu nos amaste primeiro. Em nome de Jesus nós oramos. Escuta-me nessa noite. No livro de Marcos capítulo 5, no versículo de número 27, a Bíblia vai dizer que quando a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, ela recebeu um milagre instantâneo. Sabe o que é milagre instantâneo? Milagre instantâneo é milagre que acontece na hora em que você toca. Milagre instantâneo é milagre que não demora 3 dias. É milagre que não demora 4 noites. Levanta as tuas mãos comigo. Diga comigo: nessa noite eu estou a romper para alcançar o meu milagre. Diga: nessa noite eu estou a romper para alcançar o meu milagre. Isso, ergue a tua voz. Nessa noite eu estou a romper para alcançar o meu milagre. Nessa noite eu estou a romper as muralhas de Jericó para alcançar o meu milagre. Nessa noite eu estou a romper as montanhas para romper o meu milagre. Em nome de Jesus nós oramos. Levanta as tuas mãos. Diga comigo: oh Senhor, eu clamo por um milagre instantâneo. Diga: meu Pai, na minha vida financeira eu clamo por um milagre instantâneo. Ergue a tua voz. Leria pacopalatro, rida capadige de begosataros, rida capradosadiga, erramanda rabashaya, leco paradia sata caparosa, lica paradia cobaye. Milagres instantâneos aconteçam na minha vida em nome de Jesus nós oramos. Para quem me dá um amém nessa noite, eu declaro: haja milagres instantâneos na tua vida. Para quem me dá um amém nessa noite, eu profetizo e declaro: haja milagres instantâneos. Milagres instantâneos. Eu disse milagres instantâneos. Eu disse milagres instantâneos. Em nome de Jesus nós oramos. Repita comigo nessa noite. Diga comigo: meu Pai, eu me recuso ficar por muito tempo na mesma situação. Diga: oh Senhor, eu
me recuso permanecer por muito tempo na mesma situação. La caparosa, essa situação acaba aqui agora. Eu me recuso permanecer por muito tempo na mesma situação. Eu me recuso permanecer por muito tempo na mesma condição financeira. Essa situação acaba aqui agora, em nome de Jesus. Le caparosa padia, tem que ser agora, tem que ser já, tem que ser agora. Le coparadia e palata caparosa, milagres instantâneos em nome de Jesus nós oramos. Alguém me dá um amém nessa noite? Eu disse, alguém me dá um amém nessa noite? Milagres instantâneos é a tua porção em nome de Jesus. Oh, glória! Então, essa nossa live de resultados sobrenaturais, nós estaremos a falar 2 quartas-feiras sobre como fazer a tua fé. Nós temos que aprender a como fazermos a nossa fé funcionar. E é disso que nós estamos aqui. Quero convidar você. Nós vamos passar agora aí o nosso IBAN. Vamos passar aí agora o nosso IBAN em nome de Jesus Cristo. Você que tem uma oferta, você que quer partilhar a tua oferta conosco, você que quer ofertar ao Senhor, você pode semear para o avanço desse trabalho, para ganhar vidas para Cristo Jesus. A palavra diz, dão e ser-vos-á dado. Ele diz, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pai, nós oramos por todos aqueles que têm semeado, Senhor, para o avanço desta obra. Oramos por esta mulher que está a semear agora nessa live. Oramos por esse homem que está a semear agora nessa live em nome de Jesus. Eu declaro que a tua semente alcance resultados inegáveis em nome de Jesus. Enquanto nós vamos ouvir esse louvor que vai subir, você pode fazer a tua semente em oração, você pode semear a tua oferta, lança a tua oferta sobre o altar. Enquanto está passando ali o nosso IBAN, você vai semeando e ouvindo esse louvor na presença de Deus. Deus te abençoa fortemente em nome de Jesus. Você que participou desta live, você que nos ouve a partir de Portugal, Luxemburgo, Deus abençoa a Isilda Costa, o teu servo Wilson. Deus abençoa a Rosária, minha filha, oh Fidel. Deus abençoe a todos que estiveram nessa live, a todos que estão nessa live. Tivemos mais do que 26 pessoas que participaram conosco, pessoas que estiveram aqui para encorajar essa live. Deus abençoe a todos vocês, em nome poderoso de Jesus. Enquanto vai passar o nosso IBAN e esse louvor, você vai desfrutando da presença de Deus. Estás falando com o Senhor ali em nome de Jesus. Próxima quarta-feira nós estaremos falando sobre o nível da fé. Aprenda a como fazer a tua fé funcionar. Importante aprender como fazer a nossa fé. Oh, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor.
programa Segundo o Culto em domingo, às 8 horas, culto lá conosco, para ouvir a palavra de Deus, dos ministros, dos servos de Deus que têm sido usados no nosso ministério. Eu que vos falo, sou o pastor Filipe. Nós estamos mesmo já no fim. Estamos à espera que você abençoe com a tua semente aquilo que Deus colocou no teu coração, em nome de Jesus, ok? Nós temos ali preparados o louvor. Vai semear Deus agora tua semente naquilo que Deus vai mandar, em nome de Jesus. Então, amados, estamos juntos. Deus abençoe a todos. Próxima quarta-feira nós estaremos juntos para podermos falar da palavra de Deus. Vamos continuar nesse tema, como fazer a tua fé funcionar, em nome de Jesus. Nós estamos a terminar a nossa live. Muito obrigado a todos que puderam participar. Muito obrigado a você que esteve conosco lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos e sempre estaremos. Já.